Olá, irmãos da Estaca Artigas Quaraí. É um privilégio para mim vir até vocês através desse vídeo para anunciar mais uma grande mudança na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa mudança que eu irei anunciar para vocês tem a ver com as ajudas que são realizadas na igreja, tem a ver com a autossuficiência. Então, a partir de hoje, irmãos, toda pessoa que precisar de ajuda, todos os adultos, as famílias que precisarem de ajuda, ajuda espiritual, ajuda emocional e ajuda temporal, ajuda financeira, devem se dirigir à presidência do Quórum de Eldres e à presidência da Sociedade Socorro. Todos os adultos que necessitarem qualquer tipo de ajuda devem buscar a presidência de Quórum de Eldres e a presidência da Sociedade de Socorro. Mas, presidente, isso sempre foi o bispo que fez. Bom, essa é a grande mudança. Muitas responsabilidades que estavam sobre os bispos está passando ao Quórum de Eldres e à Sociedade de Socorro, como a obra missionária, a obra do templo e história familiar e agora a autossuficiência. As presidências de Quórum de Eldres e as presidências de Sociedade de Socorro, eles passaram a ter essa grande responsabilidade de ajudar as pessoas. Todo tipo de ajuda que os adultos necessitam, eles devem se dirigir aos Quórum de Eldres e à Sociedade de Socorro, a essas presidências a partir deste momento. Os Quórum de Eldres e as presidências de Sociedade de Socorro, eles foram treinados, foram capacitados e eles sabem todos os recursos para ajudar as pessoas, tanto na parte espiritual, na parte emocional e na parte temporal, na parte financeira. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, os Quórum de Eldres e a Sociedade de Socorro sabem que na Estaca tem os cursos de matrimônio, isso pode ajudar muito os adultos. Tem cursos de finanças também, de autossuficiência. Todos esses cursos eles são de autossuficiência e estão à disposição dos Quórum de Eldres, da Sociedade de Socorro, para ajudar os adultos. Curso de resiliência emocional, um curso para ajudar a melhorar o nosso emocional, que vai começar agora o dia 11 também na Estaca, é o outro curso sobre autossuficiência. Alguns cursos de autossuficiência estão sendo realizados a nível de ala, a nível de bairro, também são recursos do Quórum de Eldres, da Sociedade de Socorro, para ajudar a todas as pessoas, a todos os adultos. Isso é importante, os adultos que necessitarem ajuda, qualquer tipo de ajuda, a partir de hoje, devem buscar o Quórum de Eldres e a Sociedade de Socorro. O Quórum de Eldres e a Sociedade de Socorro também têm em suas mãos a ministração. Através da ministração, nós podemos ajudar todos os adultos, todas as famílias. A única coisa que nós podemos pedir ajuda para os bispos quando somos adultos é na parte de arrependimento, na parte de confessar os nossos pecados. Quando a gente tem alguma coisa relacionada a isso, aí nós podemos pedir uma entrevista com os bispos. Aí nós podemos conversar com os bispos, pedir uma entrevista, confessar os nossos pecados e pedir ajuda em relação aos nossos arrependimentos. Esse é o único motivo pelo qual os membros devem pedir entrevistas com os bispos. Fora isso, todo tipo de ajuda, até mesmo aquelas entrevistas para fortalecimento espiritual, deve ser pedido ao Quórum de Eldres e à Sociedade de Socorro. É uma grande mudança na igreja e para entender melhor essa mudança, eu gostaria de passar para vocês uma apresentação. Essa mudança ela vem especialmente para fortalecer a nova geração. Esse é o principal motivo porque essa responsabilidade de autossuficiência está saindo dos bispos e está indo para o Quórum de Eldres e para a Sociedade de Socorro.
principal motivo é o fortalecimento da nova geração. Cambios reveladores em las funciones de los obispos, presidentes de Quórum de Eldres e presidentes de la Sociedade de Socorro. O profeta disse: "La primeira e fundamental responsabilidade del obispo es la de cuidar de los hombres e las mujeres jóvenes del barrio." Então, esse é o principal motivo, o porquê essa responsabilidade de ajudar as pessoas na parte de ser autossuficientes está saindo dos bispos e está indo para a Sociedade de Socorro e para o Quórum de Eldres. Porque a principal responsabilidade dos bispos é de cuidar dos homens jovens e das mulheres jovens, ou seja, dos rapazes e das moças. Antigamente, a igreja tinha esse formato, tudo estava sob a direção dos bispados, tudo, os rapazes, juízo em comum, velar por los necessitados, finanças e assuntos temporais, obra missional, templo, história familiar e ministração. Tudo era o bispado que coordenava isso. Agora mudou. Há um tempo atrás tinha acontecido outra mudança, onde houve essa separação aqui. O bispado ficou com a juventude, ser juiz comum em Israel, velar pelos necessitados e as finanças e assuntos temporais. E o Quórum de Eldres e a Sociedade de Socorro já ficou com a obra missionária, com o templo, história familiar, ministração e a qualidade do ensino. Porém, o último formato que nós recebemos foi este. Essa parte de velar pelos necessitados ficou agora também para a Sociedade de Socorro e o Quórum de Eldres, e a parte de finanças também e assuntos temporais também a partir de agora estão para o Quórum de Eldres, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Aqui a gente pode ver que mais algumas coisas saíram do bispado, saíram do bispo e foram para a responsabilidade do Quórum de Eldres e Sociedade de Socorro. Uma coisa muito importante que nós precisamos entender, um detalhe, é que as chaves para ajudar as pessoas nos assuntos temporais está com o Quórum de Eldres e a Sociedade de Socorro. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, se as pessoas necessitarem ajuda financeira, essas pessoas serão encaminhadas ao bispo, porque o bispo tem as chaves das ofertas de jejum, das ofrendas de ajuno. Se for necessário uma ajuda financeira, o Quórum de Eldres e a Sociedade de Socorro vão encaminhar essas pessoas aos bispos. Fora isso, os Quórum de Eldres e a Sociedade de Socorro devem ajudar as pessoas a se tornarem autossuficientes. Bom, irmãos, como nós podemos observar, então, mais responsabilidades saíram do bispado, mais responsabilidades saíram dos bispos e foram para a Sociedade de Socorro e para o Quórum de Eldres. Então, a partir de hoje, nós gostaríamos de anunciar na estaca que todos os adultos que necessitarem qualquer tipo de ajuda devem procurar o Quórum de Eldres e a Sociedade de Socorro, e não mais o bispo. A menos que seja algo sobre a dignidade de vocês, a menos que seja algo em relação à confissão de pecados, a menos que seja algo relacionado ao arrependimento de vocês. Mas muitas coisas, até mesmo sobre o arrependimento, os líderes do Quórum de Eldres e da Sociedade de Socorro podem ajudar também. Agora, se é a confissão de um pecado, aí sim nós temos que falar com o juiz em Israel, que são os bispos nas unidades. Irmãos, temos que lembrar que o principal propósito disso é fortalecer a juventude. A juventude necessita da atenção dos bispos. Eu acredito, irmãos, que através dessa mudança, em todas as unidades pode haver uma mudança significativa em relação à nossa juventude.
Nós temos unidades hoje que tem 4, 5, 6 jovens assistindo. Eu acredito que nós, como membros, se entrarmos neste formato, esse novo formato que a igreja tem nos pedido, eu acredito que os bispados eles possam fazer um trabalho que essa assistência, essa frequência de jovens, de 5, de 6 jovens, passam para 15, 20 jovens ativos. Isso vai fazer uma diferença muito grande na juventude, na geração crescente. Nós temos que pensar que existe uma geração que vem crescendo por trás, e se os bispos continuassem com essas responsabilidades, eles não conseguiriam cumprir, como disse o profeta, a sua primeira e mais importante responsabilidade, que é a juventude. Então vamos entrar nesse formato. Nós convidamos a todos os membros, a todos os adultos, que a partir de hoje, se necessitam qualquer tipo de ajuda, busquem o Quórum de Eldres e a Sociedade de Socorro. O Quórum de Eldres e a Sociedade de Socorro, eles estão preparados, eles sabem sobre todos os recursos de autossuficiências que tem na estaca. A estaca tem dado um suporte fundamental para que isso aconteça. Também os Quórum de Eldres e a Sociedade de Socorro têm os membros do Sumo Conselho em suas unidades, e eles sabem sobre todos esses cursos que estão acontecendo. Eles são nossos representantes nas unidades. Cada unidade tem um membro do Sumo Conselho. Algumas unidades têm 2 membros do Sumo Conselho. Queridos irmãos, esse é o novo formato, é o formato do Senhor, é a forma do Senhor. Se nós fizermos as coisas da forma como o Senhor tem nos ensinado, nós vamos ser muito abençoados. Eu presto meu testemunho que esse formato vai vir para ajudar a geração crescente, a juventude, e também o Quórum de Eldres e a Sociedade de Socorro vão poder ajudar mais aqueles adultos, aquelas famílias que necessitam de ajuda. Em nome de Jesus Cristo. Amém.